E aí, você já se perguntou por que tem que estudar história na escola? Meu nome é Chayane, eu sou professora de história e eu te convido a pegar caderno e lápis, porque hoje o vídeo é de história. Por que estudar história? Pra passar raiva, pra matar tempo de aula. Não, é pra matar os alunos de tédio. Entre os primeiros hominídeos estão os do gênero Australopithecus, termo que significa macaco do sul. Vieram da África desde aproximadamente 4,5 milhões de anos. Então, alunos, como nós podemos ver na página 458 do seu livro didático. Sora, fala, Albertina Manuela. Posso ali me jogar na ponte? Já volto? Pode. Então, como eu estava dizendo, na página 458 do livro didático, vamos pensar comigo. A sua história. Desde que você nasceu até o dia de hoje, não passou um monte de coisa, não aconteceu um monte de coisa na sua vida? Eu sei que às vezes foram umas coisas aí não muito interessantes, mas aconteceu, não aconteceu? Tem coisa que você lembra com muita alegria, poxa, que legal, queria voltar nesse dia, foi muito massa nesse dia e tal. Já tem coisa que você lembra e queria apagar da memória. Imagina agora quanta coisa aconteceu desde o início da humanidade. Pois é, muita coisa mesmo aconteceu nesse nosso mundinho maravilhoso chamado Terra, planeta Terra. Houve épocas em que sobreviver o dia era uma grande conquista. Houve reinos que permaneceram por milênios, muitos anos. O homem aprendeu a construir verdadeiras fortalezas para poder se proteger de outros homens que queriam acabar com a raça dele. Também houve épocas em que foi preciso ter muita coragem para desbravar oceanos, mares nunca navegados antes. Também aconteceram encontros de povos totalmente diferentes, que viveram em lugares totalmente diferentes do planeta e que esses encontros marcaram fortemente a vida de ambos os povos. Mais recente, momentos tensos de grandes nações, de grandes potências que colocaram em risco até mesmo a sobrevivência do planeta todo. Claro que isso tudo em busca de mais e mais poder. Então, bem resumidinho, história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo. A história ela vai estudar todas as ações, todas as coisas que o ser humano foi fazendo no decorrer de toda a história. Então, a história ela vai usar o passado como campo de estudo, onde ela vai estudar para tentar compreender melhor o presente que ela está vivendo, o momento que ela está vivendo, com o intuito, o objetivo de apontar um caminho melhor para o futuro. Então, como você pode perceber, a história não visa só o passado, ela usa o passado como campo de estudo. Só que ela vai usar aquilo ali, ela vai usar o passado para estudar as coisas que aconteceram, para entender melhor o momento em que ela está vivendo, o momento em que a humanidade está vivendo e tentar projetar um caminho melhor para o futuro, apontar um caminho melhor para o futuro. Perguntas como: por que a gente fala português? Por que a gente não fala inglês? Por que a gente não fala japonês? Por que o brasileiro tem uma tradição tão forte de comer feijão, por exemplo? Essas perguntas a história pode responder. Mas como? Como que a história consegue responder essas perguntas? Como que ela consegue estudar o passado? É possível refazer acontecimentos do passado? Não, não é possível refazer o passado. Então, como estudar o passado sem ver o que aconteceu? A história vai usar como material o que a gente chama de fontes históricas. Fontes históricas são vestígios que o ser humano vai deixando. São pequenas coisas pequenos rastros da humanidade que as pessoas vão deixando. E a partir daquelas fontes,
quem está no presente, estudando aquelas fontes que foram do passado, vai começar a tentar entender como que aquele povo vivia, ou por que aquelas pessoas fizeram determinada coisa, apenas estudando alguns rastros que elas deixaram. Por exemplo, quando os historiadores encontram um objeto como esse, eles vão tentar deduzir o porquê que as pessoas usavam esse objeto, para tentar entender a cultura daquele povo daquela época ali. Esse objeto é um exemplo apenas de fontes históricas. Nós temos muitos outros, como por exemplo os fósseis. Os fósseis são importantes fontes históricas. Os fósseis, eles são vestígios, restos de animais, plantas ou outro organismo vivo que pode estar numa rocha, por exemplo. Outros exemplos de fontes históricas são documentos, livros, pinturas, fotografias, qualquer coisa que foi feita no passado é considerado uma fonte histórica. Todas essas que eu falei são fontes históricas materiais, ou seja, que é possível tocar, é possível ver. Mas nós também temos fontes históricas imateriais. Por exemplo, o relato de alguém, né? Ou o depoimento de alguém. É considerado também uma fonte histórica. Então, essas fontes históricas, elas são encontradas, elas são analisadas, elas são interpretadas e, juntando elas com outras fontes, como um gigante quebra-cabeça, os historiadores, os cientistas, eles vão tentando encaixar essas pecinhas para tentar entender o que aconteceu no passado. Quem são esses estudiosos, essas pessoas que vão atrás dessas fontes, que vão tentar encontrar essas fontes? São os chamados arqueólogos. A ciência que estuda essas fontes, que encontram esses vestígios, é a arqueologia. O que é arqueologia? Arqueologia é a ciência que utiliza processos como coleta e escavação para estudar os costumes e as culturas dos povos que já viveram. E aí, conseguiu aprender alguma coisa? Consegui te ajudar? Escreve aqui nos comentários o que você achou da aula. Eu pretendo continuar com os vídeos de história, principalmente para ajudar o pessoal, né? Agora aí nesse momento que tá todo mundo tendo aula online por causa do cancelamento das aulas nas escolas por conta do coronavírus. Então, quero tentar ajudar você um pouquinho com pouco que eu sei. Então coloca sugestões de vídeos aqui embaixo também que você gostaria de ter, que você gostaria de aprender. E aqui na descrição eu vou deixar um mapinha mental que eu fiz. Você pode fazer em casa do seu jeito. Eu fiz ele numa folha sulfite mesmo e escaneei na impressora. Então você pode salvar essa foto no seu celular para estudar ou você pode fazer o seu próprio mapa mental. É muito legal você mesmo fazer o seu mapinha mental, porque isso vai te ajudar a fixar o conteúdo. Então por hoje é isso, curte, compartilha esse vídeo, me ajuda aí e não esqueça, a história não para, ela continua e você faz parte dela.